É bom demais a gente poder estar aqui reunido, a gente poder fazer parte do corpo, ter comunhão, isso é maravilhoso. É muito bom ver vocês aqui. Se a gente está aqui hoje é porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos deu saúde, nos preparou e deixou que nós estivéssemos aqui hoje. Então, é um momento de gratidão muito grande. Queria que você aplaudisse a esse Deus Todo-Poderoso. Nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos, muito gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Antes da gente começar a entrar aqui na palavra, queria que você fechasse seus olhos, curvasse a tua cabeça, você aí de casa, fizesse isso também. Senhor Deus maravilhoso, nós só temos que te agradecer, te louvar, engrandecer o teu santo nome. No momento de gratidão por estarmos aqui, por termos essa chance de alguns estarem aqui presencialmente, outros em casa podendo receber a tua palavra, aprender um pouco mais sobre o Senhor, louvar e cultuar juntos. Não quer dizer que não estando aqui fisicamente, você não esteja cultuando junto conosco. Nós somos um corpo, estamos adorando ao Senhor. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, chegue tanto nas casas e toque aqui nos nossos corações, no coração de todos que estão aqui. Que a tua palavra chegue aonde jamais os meus pés poderiam chegar. Que o teu Espírito Santo toque onde jamais qualquer pessoa poderia tocar. Fale conosco, ó Deus, e deixe com que nós possamos acabar esse culto de uma maneira diferente a qual nós entramos nele. Toda a honra seja tua, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Como já está aqui no banner, hoje nós vamos falar um pouquinho de paternidade. Nós falamos sempre sobre esse tema aqui, e não vamos parar de falar até que isso entre nas nossas cabeças, de uma maneira que a gente não esqueça o que é a paternidade, o que é o valor de ter um Pai celestial, Deus Pai, e de termos pessoas aqui em nossa volta que podem nos conduzir e nos ajudar. Então, os 3 pontos primordiais aqui do comecinho são essas 3 paternidades. A gente já conhece a paternidade biológica, que são os nossos pais, nossas mães, ok? A paternidade espiritual, que é algo tremendo, é algo que essa casa prega muito e fala sobre isso. É um dever que todas as igrejas deviam fazer, porque a gente não foi feito para andar sozinho. A gente não foi feito para andar sozinho. Eu sozinho não sou nada, eu sou apenas um membrozinho do corpo. E o que um dedinho faz? Nada. Eu preciso de me juntar, eu preciso de estar com pessoas, mas a palavra do Senhor nos deixa muito claro que a gente precisa de andar com pessoas que nos ensinem algo. Todos nós devemos ter alguém que caminhe conosco, principalmente aqueles que acabaram de se converter ou aqueles que estão num momento frio. Nós precisamos ter alguém do nosso lado que acompanhe a gente, que nos leve a lugares que sozinho a gente não consegue chegar. E claro, nosso grande Pai Celestial que é Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3, mas primeiro eu queria entrar na parte da parte espiritual, do Pai espiritual, dessa pessoa que acompanha a gente. Tem uma frase bem legal que eu li esses dias que fala que a paternidade espiritual bíblica, ela é um vínculo relacional, onde um cristão se sente profundamente ligado e comprometido ao ajudar outro cristão e amadurecer em sua vida com Cristo. Esse é o nosso dever. Se você hoje está em pé, se você hoje está forte, um dia alguém te ajudou. Um dia alguém pegou na tua mão e saiu caminhando junto com você para que você pudesse estar nesse lugar hoje. E esse é o nosso papel. Se você um dia foi ajudado, agora está na hora de você ajudar. Nós precisamos ter essas pessoas ao nosso lado. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 22, no verso 3. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Paulo, ele é um dos caras que vai falar sobre essa paternidade. A base bíblica basicamente é em cima do que Paulo nos ensina a respeito desse assunto. Mas antes de Paulo ensinar, antes de Paulo ter ali os seus filhos espirituais, ele foi um cara que aprendeu. Ele teve um professor, ele teve alguém que caminhou junto com ele. Gamaliel, ele era um homem, ele era um mestre que sabia demais ali da lei. Então ele
ensinou Paulo tudo sobre a lei mosaica. Então Paulo era um cara muito entendido, porque ele andou junto com um cara que era muito entendido. Ele era um mestre. Então ele passou tudo que ele tinha de conhecimento para Paulo. Depois Paulo torna quem ele se tornou, mas ele não foi por acaso tudo aquilo que aconteceu. Ele tinha uma base. Então Deus vai usar as pessoas que têm uma base muito forte. Pode ser talvez que nesse momento você esteja só acumulando, mas vai chegar uma hora que você vai precisar e Deus vai te tocar e vai te trazer à memória tudo aquilo que você aprendeu um dia. O próprio Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 2, eu vou ler o que ele disse aqui para deixar isso bem claro. 1 Timóteo 1, 2. Vou ler de cá, gente, que o meu está diferente aqui. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Não, tá diferente aqui, gente. Eu vou ler na minha aqui, tá? Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, o Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Você pode ver aqui que Paulo escrevendo para Timóteo, ele chama ele de filho. Ele é um filho na fé de Paulo. Ele foi gerado, criado juntinho ali dele. Então ele tem essa afeição de filho. Então, aquele que carrega, aquele que conduz, aquele que ensina, ele cria uma afeição tão grande que ele chama aquele rapaz de filho. Então, que a gente possa ter filhos espirituais, que a gente chegue numa maturidade tão grande, que a gente possa começar a passar tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu queria dar um exemplo prático disso, do que eu vi esses dias. Só sabe ser pai quem um dia foi filho, tanto no físico, tanto no espiritual. E essa frase ficou na minha cabeça, e esses dias meu irmão me chamou no WhatsApp, e a gente estava conversando. O filhinho dele nasceu, vai fazer fez 15 dias agora, uns 20 dias. Ele nasceu numa quarta-feira. Se eu não me engano, na quinta-feira, ele teve um probleminha de uma hemorragia interna, que ele começou a colocar líquidos escuros para fora. E aí, aquilo foi terrível, começou a sair pela boca e saía pelo nariz, uma coisa bem estranha. E meu irmão me contando isso. E eu vou ler para vocês exatamente aquilo que ele me mandou. Quando ele vomitou, parecia que eu era enfermeiro. Eu virei ele para um lado, depois coloquei ele de barriga para baixo, segurava e abria a boca dele ao mesmo tempo. É inexplicável. Deus nos deixa preparados para tudo, mesmo sem saber que a gente consegue. Cara, não sei se você pegou aí. Ai, desculpa, eu fico meio emocionado. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Essas aqui são as palavras dele. Primeiro filho, pelo primeiro dia pegando ele no colo. Na hora que ele pega ele no colo, o filho começa a passar mal. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei qual seria a reação de vocês. Mas a dele foi de um pai experiente. Nunca tinha tido um filho. Mas Deus traz à memória coisas que a gente já viveu. Ele falou pra mim que ele tinha medo de pegar até uma sobrinha dele, pequenininha. Homem é meio estabanado, né? O negócio de pegar a criança pequena no colo, a gente não tem muito jeito, né? Mas ele no primeiro dia, ele conseguiu pegar no colo, ele conseguiu virar pra lá, vira pra cá, abre a boca. E de um jeito ou não, ele estava salvando a vida do filho dele. Isso é muito forte, cara. Talvez ele não se lembre de ter vivido isso. Talvez ele não tenha lembrado de coisas parecidas. Mas um dia ele foi uma criança. E um dia minha mãe cuidou dele. A minha mãe desengasgou ele. Nós tivemos um irmão mais novo que passou por isso algumas vezes. Ele tinha um problema de refluxo grande. Então a gente viu a nossa mãe fazendo isso. Às vezes a gente não lembra. Eu conversei isso com a minha mãe essa semana. Ela estava me falando sobre esses ocorridos, mas eu não lembrava. Eu não lembrava que o meu irmão tinha passado por isso. Às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente não está aqui fresquinho na nossa cabeça alguns momentos, alguns ensinamentos que a gente teve. Mas na hora certa, no lugar certo, o Espírito Santo do Senhor traz à tona aquilo que a gente já viveu.
eu pude ver, eu pude presenciar um fato real do que Deus cuida dos seus, que Deus cuida e tem cuidado de tudo, de todas as coisas, e nos pequenos detalhes. Então, se um dia você caminhou com alguém que te ensinou, com alguém que falou alguma coisa para você, cara, talvez você tenha achado que esqueceu que isso saiu da tua essência, mas ele está guardado aí no teu coração, e na hora certa, no lugar certo, Deus vai te usar, cara. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é lindo demais. Queria trazer aqui 5 pontos que tem aqui na palavra do Senhor, que está em Hebreus 12, a gente já vai entrar aqui na palavra. Tirei aqui 5 pontos de uma paternidade corretora / um coração ensinável. A paternidade, ela nos corrige. A paternidade, tanto física quanto a de Deus, ela nos ensina, ela tenta nos moldar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas jamais esquecendo que só quem tem um coração ensinável pode viver isso, amém? Hebreus capítulo 12, verso 5 e 6. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Primeiro ponto, o amor do Pai. O Senhor corrige porque Ele ama. O Pai, Ele disciplina porque Ele ama. Eu ainda não sou pai, mas eu posso perguntar aqui para quem já é: você disciplina seu filho ou dana com ele por puro prazer? Hein? Exatamente, a gente não faz isso por prazer, mas faz isso para não deixar ele se perder, para não perder ele. Então o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, o verdadeiro cuidador que está aí com você te ensinando algo do Evangelho, todas as vezes que ele puxa a sua orelha ou ele te ensina algo, não fica chateado, cara. Não fica bravo, porque ele está fazendo isso porque ele te ama. Assim como o nosso Pai, Ele nos ensina algo todo dia. Ele tem algo para nós todos os dias. Mas isso às vezes vem como uma disciplina e a gente sente um pouco. Não despreze isso. Não despreze isso. Se Ele faz isso é porque Ele te ama. Ele te ama muito. Amém? Vamos continuar aqui em Hebreus 12, agora no verso 7 e 8. Nós vamos para um segundo ponto. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Aqueles que suportam a disciplina de Deus, isso é Bíblia, gente, eu só estou grifando e lendo aqui com vocês. Aqueles que suportam a disciplina de Deus é tratado como filho. Quem nunca foi disciplinado pelo pai? Nós acabamos de falar isso. Todos nós aqui fomos disciplinados por nossos pais. Todos os dias a gente aprende isso. Tem dicas e tem coisas que os meus pais me falam até hoje e eu recebo e eu aceito isso. Diversos cultos ou diversos ensinamentos que a gente tem aqui, daqueles que são os nossos líderes, os nossos pastores, a gente recebe e absorve isso. E ainda mais o nosso Pai que está no céu, cara. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então quando Ele te disciplina, é um ato de amor, é um ato de pai para filho. E algo que tocou no meu coração é que nós precisamos ser disciplinados. E a gente tem vivido um tempo e uma geração que perdeu um pouco isso. Hoje a gente vê tantos filhos debatendo com os pais. Tem até alguns vídeos de brincadeira que fala que a geração Enzo é aquela que responde o pai e faz tudo que dá na telha.
É só uma brincadeira com o nome, porque é um nome moderno, né? Mas a gente não vê o mesmo respeito que se tinha antes. Mas será que são os filhos agora que do nada já nascem rebeldes? Ou são porque os pais pararam de disciplinar os seus filhos? Nós precisamos de pais fortes e pais que continuem disciplinando seus filhos por amor e para que eles sejam algo no futuro. Assim é o nosso Pai nos céus. É Ele quem dá essa autoridade aos nossos pais físicos, é Ele que nos ensina e é Ele que toca sobre as pessoas que estão em nossa volta para que a gente possa crescer, para que a gente possa chegar num lugar certo, onde Ele quer, onde Ele imagina para nós. Porque se a gente fizer do nosso jeito, dá ruim, né? Se a gente fizer do nosso jeito, não funciona. Então nós precisamos de uma geração forte, pais que se posicionem como pais de verdade, líderes que se posicionem como líderes de verdade. Assim como o Pai nosso que está no céu, Ele faz e nos deixa explicado. Isso também reflete muito na vida dos filhos, porque quando pequenos agora, eles não tiveram algum ensinamento para esse lado. Às vezes ganharam tudo de mão beijada e não sabem direito o que é uma disciplina. Mas a palavra do Senhor nos ensina a ser disciplinados. Se você não aprendeu quando era pequeno, agora o Deus Pai vai puxar a tua orelha e Ele vai te ensinar isso. E lembra que eu disse sobre o coração ensinável? Quem tem um coração ensinável, ele tem um DNA de filho dentro dele. Um coração ensinável sabe respeitar e tirar proveito de todos os ensinamentos que a gente tem. Amém? Nós vamos para um terceiro ponto. Continua em Hebreus, agora no verso 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida. O terceiro ponto é: obedecer nos levará a uma vida eterna. Tem uma chave bem legal aqui, que é a seguinte: quando nós começamos a ouvir nossos pais, os nossos conselheiros, a gente abre o nosso coração para quê? Para a gente ser ensinável e ter um rumo certo para ir. Quando eu abro meu coração para alguém disposto a ser ensinado, é porque eu quero chegar num rumo, é que eu quero que ele me ensine a chegar onde ele chegou, ou até mais do que isso. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou pedindo uma direção, eu estou pedindo um conselho, eu quero melhorar. É basicamente isso. Então a gente faz isso para que a gente possa viver algo melhor aqui nessa terra. Quando eu ouço meus pais, eu peço uma opinião para eles, é porque eu quero escutar o conhecimento deles, eu quero ver aquilo, a maturidade que eles já passaram, que eles já têm, para poder me ensinar. Então eu faço isso para ter algo aqui nessa vida legal, melhor, para que eu apanhe menos, né? E não é diferente na vida espiritual. O nosso Pai que está no céu, Ele não te dá apenas ferramentas para viver uma boa vida aqui, uma vida em abundância. Ele nos dá muito mais do que isso. Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida eterna ao lado dele. Não, vocês não entenderam. Não são apenas ferramentas para que você seja um general aqui nessa terra, para que você, seja um comandante aqui nessa terra, para que você saiba e se reconheça como filho e viva como filho. Mas Ele tem algo muito maior para mim e para você. Não é só apenas aqui é rápido e passageiro. O que Ele tem para nós está guardado na eternidade. É ao lado desse Pai, é ao lado do Deus Todo-Poderoso. O que Ele tem para nós é uma vida eterna, bem do teu lado. Em nome de Jesus. Uma vida eterna ao teu lado, Pai. Nos ensina, nos dá esse coração ensinável. Nos ensina a obedecer aos teus caminhos. Aleluia. Nós vamos para o quarto ponto. Agora no verso 10 de Hebreus. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. O quarto ponto é: a disciplina de Deus nos leva à santidade. A disciplina de Deus nos leva à santidade. Gente, só Bíblia. Só Bíblia. A fim de que participemos da sua santidade.
ser disciplinados por Deus e obedecer nos leva a um caminho de santidade. Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, que nós ouvimos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós nos aproximamos mais dEle. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais longe do pecado nós estamos. Santo é separado do pecado. Quanto mais pertinho dEle, quanto mais íntimo, quanto mais juntinho a gente estiver, mais longe do pecado a gente está. A santidade do Senhor é algo tremendo. A gente precisa desse temor, desse coração obediente, para que a gente possa nos afastar de todo mal, para que a gente possa nos afastar aí daquilo que não agrada ao Senhor. Mas isso tudo vai se resumir aqui legal no quinto ponto. Nós vamos ler aqui o quinto ponto, que está em Hebreus, no verso 11 agora. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O quinto ponto é: aprender às vezes dói, mas no fim vale a pena. A gente deu uma pincelada em tudo isso. A gente falou de ter um coração ensinável. A gente falou aqui de reconhecer a adoção. Nós falamos aqui do amor do Pai. Nós falamos aqui da disciplina que nos leva à santidade. Mas eu não falei em nenhum momento que isso aí seria fácil. Nenhum momento. Tudo isso que a gente passa tem um processo. E processos são dolorosos. Não é fácil. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor nos garante que por enquanto dói. Ela é dolorosa. Mas porém, mais tarde ela vai produzir uma colheita justa e de paz. Isso é o que Deus tem preparado para a gente. Uma colheita justa e de paz. É meio clichê falar agora de dor e de sofrimento no momento que a gente está vivendo, né? Talvez alguns não sejam tão afetados quanto outros. Mas que momento. Que triste a gente poder ver tantos irmãos perdendo vida, perdendo emprego. Alguns, como o vídeo que o rapaz da luz cortada falou, perdendo a sua dignidade, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz e tem 3 filhos em casa esperando. Os processos doem. Os processos nos amassam. Sabe? O azeite, sabe? Tem que pegar a azeitona ali, vai moendo ela, vai moendo ela, vai moendo ela, vai moendo ela. E o último ali, o do finalzinho, que é o azeite top. A gente é prensado, o processo dói, o processo aperta, o processo nos faz espernear e querer sair correndo, mas ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Pai, porque Ele diz que vai doer, vai ser chato, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena, cara. Cada sacrifício, cada dor, cada choro, cada lágrima, cada dia que você levantou de madrugada, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena o cuidado que você teve com os seus irmãos. Vai valer a pena o dia que você estendeu a mão para alguém. O dia que você cuidou de alguém que precisava. Vai valer a pena cada sacrifício seu. Porque o Senhor é que nos promete que vai vir um tempo de colheita justa e de paz sobre as nossas vidas. E Ele não é homem para mentir, cara. Se Ele falou é porque vai acontecer. Então, se o processo está difícil, firma aí. Firma o golpe, fica firme, casa na rocha, não vai cair, porque o final vai ser maravilhoso. Aleluia. Vamos agora passar por uma parte, já encaminhando aqui para o final, que está em Romanos, no capítulo 8, no verso 15. Isso é tremendo, queria que vocês viajassem comigo aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Ouvimos uma música aqui, né? Agora mesmo sobre isso. Mas sim, o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos
Abba, Pai. Isso é muito forte, cara. Nós não somos mais escravos do medo, agora nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Aqui em Romanos, Paulo, meu Deus, é tremendo isso. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre isso. E a gente sabe que a Bíblia ela é escrita em cima de alguns contextos, tanto da época e tudo mais. Isso aqui não é escrito aleatoriamente. Existia uma lei romana que o pai ele tinha poder absoluto sobre a família. Ele tinha o poder até sobre o filho que já era casado. Ele podia aceitar ou não um filho recém-nascido. E isso é muito forte. Existia uma cultura muito antiga onde um bebezinho romano nascia e até os seus 9 dias de vida, nem nome ele tinha. Não era dado nome aos seus filhos. No 9º dia de vida, a mãe ou quem estivesse com ele vinha e colocava ele aqui no chão. Aí o pai, que tinha toda essa autoridade, ele vinha até diante desse filho. E nesse momento, ele podia recebê-lo como filho ou não. É forte. Mesmo sendo seu filho biológico ali na sua frente, ele tinha a oportunidade de escolher ou não. O pai olhava para o filho, às vezes o filho nascia com algum problema, alguma coisinha que ele achava que não ia ser legal para a família. E ele às vezes decidia não aceitar aquela criança daquele jeito. Então o ato era o seguinte: a criança aqui, se o pai abaixa e pega esse menino, ele o recebeu. Agora se ele deixa no chão e vira as costas, ele não estava aceitando essa criança. Isso é forte, né? O que eu trago isso para a nossa história, gente? Antigamente, e não é até muito tempo atrás não, os filhos adotivos eles eram tidos e tratados de uma maneira diferente. Tinham um preconceito muito grande sobre isso, até da própria pessoa quando ela crescia, ou os pais escondiam. Ser adotado, principalmente nessa época aqui, era um negócio que não era visto como uma maneira muito legal. Isso é tão forte, gente, que só agora em 1988 a Constituição fez uma lei que reconhece o filho adotivo com os mesmos direitos que o filho biológico. Isso é ontem, gente. Disso para trás, o filho adotivo ele não era tratado da mesma maneira que o biológico, ele não tinha os mesmos direitos que um filho biológico. Não sei se você está pegando aí. Mas aí, continuando essa história, o pai rejeitava a criança e essa criança poderia ser adotada por outra. Aí vinha uma família e poderia adotar aquela criança. Porém, a mesma lei que dava direito do pai querer o filho ou não, essa lei falava que aquele que adotou, ele tem que ser adotado e ficar lá para sempre. O pai que escolheu adotar aquele filho, agora ele seria o seu pai para sempre. Não sei se já começou a ligar aí na sua cabeça. Espero que sim. Não, eu quero ouvir um amém, pelo amor de Deus. Aquele que escolheu adotar aquela criança, ele jamais vai abandonar ela. Sabe por quê? Ele escolheu ela por amor. Não porque ela tinha algo para entregar para ele. Às vezes ela podia ter até algum problema. Mas ela foi escolhida por amor. Não por aquilo que ela podia dar em troca. Não foi escolhido porque pensando que ele podia ser um rapaz de guerra ou um cara totalmente forte que desse alguma coisa em troca para ele. Não, ele era escolhido por amor. E uma vez escolhido, para sempre escolhido. Ei, eu não sei você aí, cara. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós clamamos, Abba, Pai. Um dia, esse Deus Todo-Poderoso escolheu nos adotar. Um dia esse Deus poderoso
teve misericórdia de nós. Um dia esse Deus Todo-Poderoso olhou para mim e para você, e por graça, por algo que nós não merecíamos, Ele resolveu nos adotar. E assim como lá os romanos, uma vez filho, para sempre filho. Uma vez adotado por Deus, para sempre adotado por Ele. Uma vez que você o reconheceu, uma vez que Ele tornou o seu pai, Ele jamais deixará de ser o seu pai. Sabe o que é mais forte em tudo isso? Quando Jesus estava na cruz, Ele clamou: Abba, se possível de mim, passa esse cálice. Estou de braços abertos aqui, ó. Se for possível, me tira dessa situação. Mas Deus, por amor, seguiu à risca todo o plano. E ao invés de pegar o seu filho pelo braço, Ele adotou todos os outros através desse sacrifício. Mesmo sendo o seu filho unigênito, pedindo por misericórdia para que a ira do Senhor não descesse sobre a vida dele, Ele continuou firme no propósito de que ele seria o primeiro de muitos filhos. Eu não sei o quanto essa mensagem toca no seu coração, mas, cara, começa a falar disso, Deus toca demais no meu coração. Eu não tinha nada. Você não tinha nada. Nada. Nós já nascemos pecadores. Mas através de um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso, o Pai de multidões, o Pai celestial, o Pai que nos ama, o Pai que nos adotou, através desse Pai, hoje nós temos vida. E assim como nós já comentamos, o que mais me inspira não é o que eu vivo aqui agora, terreno. Eu sei que eu estou aqui hoje, amanhã eu não sei se eu estou aqui. Eu amo o que o Carlão fala todas as vezes que ele vai ministrar. Eu tenho hoje. Eu tenho hoje, eu não tenho amanhã. Eu entrego tudo que eu tenho agora, porque o amanhã eu quero estar do ladinho dele. A eternidade eu quero estar do lado desse Pai que um dia estendeu a sua mão para mim. Estendeu a tua mão, me tirou de todo o pecado, me lavou com o sangue do teu filho. E hoje eu tenho a oportunidade de ter uma vida, e uma vida eterna do lado dele. Não tem outro motivo dentro do meu coração que não seja gratidão, mas essa é de verdade, não é da boca para fora, é gratidão por aquilo que ele fez um dia por nós, e por aquilo que nós vamos viver ainda um dia junto com ele. Eu queria te convidar a ficar de pé. O Senhor me tocou para trazer essa mensagem hoje, voltada para esse rumo. Não foi algo para te impactar ou te fazer pular, mas é algo que te fizesse olhar para dentro de você mesmo. Para que você entendesse a importância de que é respeitar os seus pais, a importância de ter pessoas andando ao seu lado, de pais espirituais, e ter uma pequenininha dimensão do que o Senhor fez por nós, da grandiosidade do que é poder chamar Ele de Pai, da grandiosidade de falar que Ele é o nosso Pai adotivo, e não falar isso com vergonha, mas abrir a minha boca e escancarar para o mundo todo: eu sou filho, sim. Eu sou filho adotivo de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Coloca a mão aí no teu coração.
Espírito Santo do Senhor, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito dessa palavra, que o Senhor possa tocar nos corações das pessoas que aqui estão, e as pessoas que estão nos acompanhando ou vão assistir isso em algum momento, algum dia, isso não me importa. É o Senhor quem tem o poder de convencimento, de quebrar a barreira, de quebrar o gelo. Eu só te peço para que o Senhor faça com que todos possam entender o amor do Senhor sobre as nossas vidas. O amor do Senhor que um dia resolveu entregar o seu único filho. Resolveu entregar o único filho que ele tinha para o resgate de todos os outros que estão esperando. Espírito Santo do Senhor, comece a tocar, comece a tocar, comece a transformar, comece a abrir os olhos, comece a mostrar verdadeiramente o que é ser filho, o que é receber essa paternidade dos céus, o que é viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dá um coração ensinável, para que a gente possa aprender mais de Ti.